muita gente nunca viu nenhuma disciplina do direito, então é necessário ter uma introdução que vai começar aqui, né, como teoria geral do Estado, para a gente entender algumas instituições públicas que existem, né, para quando eu entrar no título 5, que vai ser, né, que é a parte que realmente cai no concurso de vocês, vocês passarem por ali com mais facilidade, tá? Porque senão vai ser só aquele negócio de olhar a lei e decorar. Mas estou decorando o quê? Não sei o que é isso. Aí vem uma perguntinha um pouquinho mais elaborada, não vai saber fazer, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Antônio, vamos lá? Oi. Sou. Parece? Não, né? Não parece? Não, parece, né? Hã? Ah, é? Porque todo mundo aqui é? Não, entendi a sua observação. Tranquilo, não corro risco, né? Tá certo, mas sou assim, só de Força Aérea. 27 anos, faltam 13 para ir para a reserva. Que ótimo, estou contando os dias. Bom, vamos lá? Então, aqui são meus meios de contato, meu e-mail, meu telefone, caso haja necessidade. Pode passar um zap, pode passar um e-mail, pode ligar se for mais urgente, mas até meia-noite, porque depois eu durmo, né? Acredito que a maioria também, tem um ou outro com insônia, mas vamos lá. Então, teoria geral do Estado. Vamos entender, primeiramente, o que é Estado. Bom, eu costumo dizer nas minhas aulas de direito constitucional, direito administrativo, eu costumo dividir o mundo em pessoas e coisas. Se não é pessoa, então é coisa. As coisas são os bens que são passíveis de serem apropriados por pessoas. Tá? As pessoas podem ser de dois tipos. Pessoas físicas, que somos nós, os seres humanos, e também existem as pessoas jurídicas. Tá? Toda pessoa jurídica ela é criada através de pessoas físicas e age através de pessoas físicas. Por exemplo, o curso CPCOM é uma pessoa jurídica e ele interage com vocês, pessoas físicas, os alunos, através do seu diretor, através de um professor e de outros funcionários do CPCOM. Assim como lojas americanas, Ponto Frio. Então, teoria geral do Estado. O Estado é uma pessoa jurídica. Existem vários estados na chamada comunidade internacional. E o nome do nosso estado se chama República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil, nosso país, é um dos vários estados soberanos que compõem a comunidade internacional. Então, na comunidade internacional, dentro do globo terrestre, vários estados soberanos, países, coexistem e eles estão se relacionando. O nosso país se chama República Federativa do Brasil. Dizemos que um Estado é soberano quando ele não se submete a nenhum outro Estado, tendo autonomia de estabelecer regras dentro do seu território nacional, como também representar os interesses do seu povo perante a comunidade internacional. Então, para eu dizer que um Estado é soberano, significa que ele tem o quê? Soberania. Soberania é o poder de dizer como é que a banda vai tocar. Dizer o conjunto de regras que serão adotadas dentro do seu território nacional. Então, portanto, soberania deve ser entendida como a capacidade de autodeterminar internamente no território nacional, como também a independência frente a outros estados. Um país na comunidade internacional, para ser dito como país, um estado soberano, significa que acima dele não existe ninguém. Então, na comunidade internacional não existe um país que manda nos demais. Todos os países ali são estados soberanos e se respeitam. Claro que existem países ou estados soberanos, mas economicamente mais bem-sucedidos que outros, geograficamente têm território maior. Existem estados soberanos mais cultos, menos cultos, mas eles se relacionam, e essas relações são de diversas ordens. Relações econômicas, relações culturais, relações até de guerra. Do ponto de vista mais simplório, a República Federativa do Brasil, assim como qualquer outro estado da comunidade internacional, países, é formada a partir da reunião de 3 elementos. Todo estado soberano, ele é constituído de minimamente 3 elementos, são chamados elementos base de formação do estado. Povo, que é o seu elemento humano. Território, que é o elemento geográfico, onde o estado tem soberania. Então, a República Federativa do Brasil, ou simplesmente Brasil, tem soberania dentro do território nacional, ali podendo ditar as suas regras.
Saiu do território nacional, o Brasil, né, ele não tem mais soberania, porque saiu do território nacional, eu vou encontrar o território de outros estados, e aquele estado tem soberania ali. Né? E se um estado não respeita a soberania do outro, isso é um ato de guerra. Beleza? Fora, né, a parte de terra no globo terrestre, nós temos as águas internacionais. E por convenção dos estados, ninguém manda nas águas internacionais. É a área de passagem para todo mundo. Tá? No caso, no nosso território nacional, nós temos um território continental, nós temos um território marítimo, o chamado mar territorial, são 12 milhas contadas da costa, onde aquilo ali, eu vou dizer que é território brasileiro, portanto o Brasil baixa as regulamentações, as leis, né, que se aplicam no mar territorial. 12 milhas contadas da costa. E temos um território ainda, um território que? O nosso espaço aéreo, aonde, né, o Brasil, né, tem o território continental, o mar territorial e também a sua faixa de terra, acima dele, né, até a chegada da estratosfera, ou seja, entrou no espaço sideral, aí já não pertence a ninguém. Então, qualquer aeronave que venha cruzar, né, o nosso espaço aéreo, né, ela tem que entrar com a autorização do dono da casa, que no caso é, né, o Estado brasileiro. Tem que pedir permissão de passagem. A mesma coisa em relação ao nosso mar territorial. Né, passou dentro, nas 12 milhas contadas da costa, está em território brasileiro. Portanto, quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem que ter o quê? Convite, tem que haver permissão. Beleza? Bom, então, e o último elemento, que é o elemento mais importante, é o elemento governo, é o chamado elemento político, né, ou elemento jurídico. E é através deste elemento governo que a República Federativa do Brasil vai se manifestar. Eu falei, né, que os estados soberanos são pessoas jurídicas. E toda pessoa jurídica age através de pessoas físicas. Então, se eu estou dizendo que, né, a República Federativa do Brasil se manifestará através do elemento governo, significa que é ali que vou encontrar as pessoas físicas através da qual a República Federativa vai se manifestar. Então está aqui. É através do elemento governo que os estados emanam sua soberania, editando as normas jurídicas. Estas normas jurídicas são obrigatórias para o povo, uma vez que se traduzem em comandos imperativos. A não observância das normas jurídicas resulta na aplicação de penalidades previstas nestas mesmas normas. Então, né, através do governo, a República Federativa do Brasil vai, né, ditar a sua soberania no território nacional, fazendo o que nós chamamos de normas jurídicas. Essas normas jurídicas, elas são obrigatórias, ou seja, as pessoas do povo e estrangeiros que, né, tiverem passagem pelo nosso território nacional têm que obedecer essas normas jurídicas que o Estado vai baixar. E são baixadas através do elemento governo. Como exemplo aqui nós temos o artigo 121 do Código Penal. O Código Penal é uma lei, né? E o artigo 121, ele proíbe que as pessoas venham atentar contra a vida uma das outras. E classifica a conduta de homicídio simples, né? Caso alguém venha a descumprir essa norma proibitiva, né, atentando contra a vida de alguém, né, ou até tirando, né, a vida de alguém, né, ela vai incorrer na aplicação de uma pena privativa de liberdade, de até 20 anos e, em alguns casos, podendo chegar até 30 anos de reclusão, tá? Porque não foi cumprida a norma jurídica. Os estados são pessoas jurídicas de direito público e, como tal, agem através de pessoas físicas. Essas pessoas físicas através da qual o Estado vai agir, elas estão aqui no governo. Genericamente, elas são chamadas de agentes públicos. Então, agente público, aqui, é a designação genérica de todas as pessoas físicas que exercem atribuição no Estado. Dependendo da espécie de agente público que eu seja, porque existem várias espécies, né, eu vou ter um conjunto de direitos e deveres diferente um dos outros, né? Então, nem todo agente público tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Como exemplo, nós temos servidores públicos civis, nós temos os empregados públicos, militares e etc. Vou até ampliar um pouquinho mais aqui o nosso estudo. Vocês estão vendo agora, pela situação que a República Federativa do Brasil está passando, né? Estão vendo que,
né, presidente do Supremo, né, a figura de procurador da República, juízes, né, deputados, senadores, foro privilegiado. Então, existe uma espécie de agente público chamado de agente político. Esses agentes políticos, eles são a alta casta dos agentes públicos, né? Nós vamos encontrar como agentes políticos presidente da República, deputado, senadores, né? Servidores públicos civis são até a grande maioria dos agentes públicos. Os empregados públicos, eles são encontrados nas chamadas empresas públicas e sociedade de economia mista. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal. E temos a categoria militares. Beleza? Os militares são uma espécie de agente público que tem um tratamento, né, diferenciado. Né? Eles são submetidos ao chamado regime militar, que é bem diferente das regras aplicadas a civis. Muito embora, em alguns pontos, elas vão se tangenciar. Beleza? O conjunto de todas as normas jurídicas editadas pelo Estado, né? Eu falei, o Estado vai editando normas jurídicas. Daqui a pouco eu tenho um conjunto dessas normas jurídicas. São editadas através do governo, forma o que nós chamamos de direito positivo pátrio. Agora vamos para o conceito do que é direito. Todo país forma o seu direito positivo. O que é direito positivo? O direito positivo, né, é o conjunto das normas que o Estado vai editando ao longo do tempo. Bem, por que a gente usa a nomenclatura direito positivo? Para diferenciar da palavra direito. Direito pode ser um lado, né? Lado direito e lado esquerdo. Direito pode ser aquilo que é certo, o que não é direito é aquilo que é errado. Mas direito positivo só tem uma única entendimento. É o conjunto das normas jurídicas que o Estado editou. E ele edita através de quem? Do elemento governo. Esse direito positivo se aplicará aonde? Dentro do território nacional, porque é onde o Estado tem soberania para ditar as regras, dizer o que pode e o que não pode fazer. E esse direito positivo, né, dentre outros objetivos, é ele que vai estabelecer as regras de convívio entre as pessoas do povo, permitindo que nós possamos coexistir em sociedade. Tudo bem? Porque o ser humano é egoísta, né? E ele precisa ser ensinado a viver em coletividade. Daí, né, são baixadas as normas jurídicas para propiciar que nós, né, tenhamos direitos e deveres e respeitando os direitos uns dos outros, né, e cumprindo nossos deveres, possamos conviver em sociedade. Vamos para a segunda parte da página aqui. Toda pessoa, seja ela física ou jurídica, é formada por diversos órgãos. Então, pessoa. Passei aqui. Espera aí. Ah, tá. Está aqui, né? Nós dissemos o que era direito positivo. Deve ser. Então, o conjunto de todas as normas jurídicas editadas pelo Estado, através do elemento do governo, forma um direito positivo. Né? Direito positivo deve ser entendido como sendo o conjunto de normas jurídicas editadas pelo Estado, que tem aplicação no território nacional, de modo a estabelecer, dentre outras, regras de conduta para o povo, possibilitando, assim, a convivência social dentro do território nacional. Né? As normas jurídicas podem ser subdivididas em leis e regulamentos, porque norma jurídica é gênero. Lei e regulamento. Aqui em cima eu coloco, vamos ver, opa, desci demais. Aqui em cima eu coloco, né? Então, peraí. Então tá do lado, né? Vamos lá. Então, estou subindo. Ah, tá. Não estou me entendendo, é com o controlezinho aqui. Ah, tá. Leis. As leis, eu estou dando aqui conceitos, tá, gente? Eu não estou dando um conceito plenamente jurídico, não sei se alguém aqui do mundo do direito. Lei, por exemplo, chega a ter até 8 características, tá? Mas estou dando conceitos mais simplórios para a gente poder seguir. Tá? O que é uma lei? Lei, gente, é um comando imperativo. É aquele velho ditado. Dura lex, sed lex. Já ouviram falar? Dura lex, a lei é dura. Sed lex, mas é lei. Com isso, quer dizer o seguinte: não importa se você gostou ou não gostou, você vai ter que cumprir a lei. Porque se não cumprir e o Estado pegar, óbvio, né, ele vai te aplicar as penalidades pelo não cumprimento ou pelo descumprimento da lei. Por isso que a gente diz que a lei é um comando imperativo. Não interessa se gostou ou não, você vai ter que seguir a lei. Comando imperativo genérico, porque a lei é para
todos, e abstrato porque a lei é uma ideia a ser seguida, né? É editado pelo Estado através de um processo legislativo, processo porque tem início e tem fim, legislativo que envolve o ato de discutir e o ato depois de votar. Para, dentre outras, né, finalidades, estabelecer regras de conduta entre as pessoas do povo, criando direitos e estabelecendo deveres. Com isso, vai permitir o convívio social. O que são regulamentos? Regulamentos, tá, são atos normativos. Eles são inferiores à lei. Também são genéricos e abstratos. São editados pelo Estado para orientar como é que uma lei tem que ser aplicada em situações específicas, para explicar o comando da lei. Então, o regulamento ele tem um papel secundário em relação à lei. O regulamento ele não vai criar direito, ele não vai impor deveres. Ele só vai o quê? Explicar a lei, orientar como é que se cumpre uma lei. Portanto, gente, existe uma relação entre leis e regulamentos. E essa relação é uma relação, tá, de hierarquia. Por que eu estou dando essa diferença entre leis e regulamentos? Porque para nós, no nosso estudo, nós vamos estudar o Estatuto dos Militares, que é uma lei, 6.880. E vamos estudar também um regulamento baixado, que é o Plano de Defesa Nacional. Beleza? Então, regulamentos são atos normativos inferiores à lei, né, genéricos abstratos, editados pelo Estado para orientar e explicar o cumprimento e aplicação das leis. Não criam direitos, nem estabelecem deveres ao povo. Entre leis e regulamentos existe uma relação de hierarquia, sendo as leis hierarquicamente superiores aos regulamentos. Portanto, regulamento não pode contrariar a lei que ele veio a regulamentar, sob pena de, na parte que houver a contradita, a contrariação, né, ou contrariedade, ser declarado ilegal, não tendo aplicação. As leis e os regulamentos têm a seguinte apresentação. Toda lei, todo regulamento vai ser apresentado dessa mesma forma. Oi? Então, claro, vamos sim. Aqui. Primeiro deixa eu te mostrar a apresentação, depois eu vou te dar dois parâmetros. Toda lei, todo regulamento tem essa apresentação, artigos. Tá? O artigo ele é um texto inicial, né? E todo o artigo ele tem um caput. Caput, gente, é esse texto que vem logo depois do artigo. Então todo artigo tem caput. Alguns artigos não vão se desmembrar, outros vão se desmembrar em incisos, vão seguir um sequencial romano. Tem inciso ou artigo que vai se desmembrar ainda em alínea ou letra. E tem a figura dos parágrafos. Tá? São desses dois S sobrecortados. Quando você vai ler uma lei, você lê primeiro o artigo, vai ler o quê? O caput, e daí você vai, né, entender, com base na redação do caput, os demais dispositivos que o artigo vai se desmembrar. A interpretação é feita assim. Tem leis que tem muitos artigos e tem leis que tem poucos artigos. Tá? Então, a lei é um sistema. Nunca você vai encontrar um artigo contrariando o outro. Na mesma lei, quando um artigo disser algo diferente do que você viu mais acima, aquilo é uma exceção. Não há contradita. Tudo bem? Já o regulamento, ele tem, como eu falei, um papel secundário. O regulamento ele vem explicar uma situação. Por exemplo, a Lei 6.880, que é a lei que vai reger, né, os militares das Forças Armadas, né, aquilo que vocês querem ser. Essa Lei 6.880, ela vai dizer que o militar, por exemplo, né, ele tem direito a colocar dependentes para fins de tratamento, né, no sistema de saúde dos militares, para usar os hospitais militares. Então, a lei fala, são dependentes, né, são dependentes dos militares para fim de tratamento odontológico, tratamento de saúde. Só que essa lei ela não explica quem são os dependentes. Ela só fala que o militar tem direito a ter dependentes para fins de utilização à saúde. Bom, como a lei não disse quem são os dependentes, eu preciso complementá-la. Não é isso? Aí entra o papel do regulamento. Né? Para o quê? Para dizer, por exemplo, consideram-se dependentes para fins de utilizar o sistema de saúde. Aí coloca-se lá, cônjuge ou companheiro. Né? Filho até 18 anos, por exemplo. Né?
Filho ou filha, né? Para os militares não tem essa diferença, militares federais, tá? Não tem essa distinção, tá? Não tem de um tempo para cá, ele já foi diferente. Tá? Até 18 anos, ou até 21 anos se estiver estudando. Beleza? Então o regulamento ele tem um papel que acessório. Você que me perguntou, não foi isso? Tá explicado? Ok? Então, a Lei 6.880, por exemplo, ela tem só sobre ela cerca de eu já vi mais ou menos uns 60 regulamentos para explicar cada qual partes em relação à aplicação. Vocês vão ter que saber isso tudo quando estiverem na Marinha? Não, só vão usar o regulamento quando for necessário. E a cada qual, né, naquilo que vier a trabalhar. Tá bom? Bom, então está aqui. Como podemos perceber, né, o direito positivo de um Estado é hierarquizado, o que nos leva à compreensão da expressão ordenamento jurídico. Então, eu falar em ordenamento jurídico ou direito positivo, estou falando a mesma coisa. Beleza? Só que quando eu falo ordenamento jurídico, eu estou fazendo uma alusão de que existem normas jurídicas e que essas normas jurídicas são hierarquizadas. Para simbolizar essa hierarquia entre as normas jurídicas, nós colocamos aqui a famosa pirâmide de Kelsen. Né? Essa pirâmide de Kelsen aqui, né, ela trabalha, né, a hierarquia das leis. Então, na pirâmidezinha que vocês estão vendo, conforme eu vou para o topo da pirâmide, eu encontro uma lei hierarquicamente superior. Conforme eu vou para a base da pirâmide, a lei é hierarquicamente inferior. Para começar a trabalhar essa hierarquia das leis, vocês vão ver aí, né, no topo da pirâmide, Constituição. A Constituição é a lei maior ou lei fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Então, todas as demais leis vão ser chamadas de leis infraconstitucionais. Elas podem, portanto, contrariar a Constituição? Não. Se existe uma hierarquia no meu ordenamento jurídico, né, e dentre as leis, a lei maior é a Constituição, nenhuma outra lei infraconstitucional, portanto, posso chamar de dizer que todas as demais leis são infraconstitucionais, elas jamais poderão contrariar a Constituição. E o regulamento? Tá? Os regulamentos estão aqui. Ó. Vamos ver aqui, na nossa pirâmidezinha aqui. Aqui eu não estou conseguindo encaixar ela certinho. Vamos ver se ela encaixa aqui agora. Ó. Bom, Constituição é a lei maior. Abaixo da Constituição tem a tal das emendas constitucionais. Para que eu faça emenda constitucional? Toda lei precisa ser atualizada. E a nossa lei maior também vai sendo atualizada. Isso se chama emenda constitucional. Abaixo eu tenho as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Essas são leis. Aqui embaixo, nessa base da pirâmide aqui, vocês colocam aqui, escrevam aqui, regulamentos. Ok? Então, os regulamentos, eles estão aí. Eles são hierarquicamente inferiores às leis. Acima disso aí, dos regulamentos, de lei complementar, lei delegada, para cima eu tenho as leis. E a lei maior é a Constituição. Aqui, a Constituição deu uma definição na simplória dela, é a lei maior do ordenamento jurídico do Estado. Nossa lei maior. Responsável por estabelecer a forma pela qual o nosso Estado se apresenta, né? A forma de governar o nosso Estado, o sistema de se governar, o regime político, os principais órgãos e competências do nosso Estado, bem como os limites que o Estado tem, né, na hora de atuar. Nós vimos que o Estado é soberano, mas, né, no chamado Estado de Direito, o Brasil é um Estado de Direito, o Estado não está acima da lei. Então o Estado também terá que cumprir a lei. Tanto que vocês vão ouvir a vida toda no serviço público que o limite do administrador é a lei. Ok? É o Estado que vai fazer as leis, mas uma vez que as leis foram feitas, ele também está submetido a obedecer às leis que foram feitas. Okay? E principalmente a Constituição, que vai estabelecer os seus limites de poder atuar. Por exemplo, o Estado, né, ele pode tirar a vida das pessoas que se encontram no território nacional. A Constituição, que é a lei maior, fala, não pode tirar a vida das pessoas, a não ser quando houver guerra declarada. Porque no Brasil, gente, existe pena de morte.
só que ela só pode ser aplicada quando o Brasil estiver em guerra declarada a outro país, senão não se aplica a pena de morte. Um dos casos da aplicação da pena de morte é justamente aos militares, que cometem o crime de deserção. O militar que é o desertor, né, que deserta, é aquele cara que foge do quartel e não quer mais voltar. Embora, não vou mais voltar. Uma vez que o militar é incorporado, né, à tropa, né, faz parte do regime militar, ele não pode simplesmente dizer não venho mais, sair, não quero mais. Isso é chamado deserção. Em tempo de paz, a deserção, que é um crime militar, né, dá prisão, dá pena privativa de liberdade, fica preso. Mas deserção, no caso de guerra declarada, pelo Código Penal Militar, a pena aplicada é pena de morte. Beleza? Então existe pena de morte no Brasil. Ok? Aplicada aos militares no crime de deserção, quando nós estivermos em guerra declarada com outro país. Então, a Constituição vai estabelecer vários limites ao poder de atuar do Estado. Ok? E ela é a lei maior e tem que ser cumprida. Bom, é com base na Constituição de um país que devemos iniciar nosso estudo para entender quem governa, como se governa aqui no nosso país, como se chega ao poder, quais são os seus principais órgãos e limites ao seu poder de atuar. Num regime democrático, porque o Brasil é um regime democrático. Aí vem a palavra democracia. Cracia é governo, demo é povo, ou seja, governo do povo. No regime democrático, como o brasileiro, o governo é formado pelos legítimos representantes do povo. Nós aqui, pelo voto direto, secreto, universal e periódico, vamos eleger os nossos representantes que vão dizer a nossa vontade na hora de governar. Por isso que é dito que todo povo tem o governo que merece, um regime democrático, porque colocou ele lá. Tem por objetivo governar o país em nome do povo e no âmbito do território nacional, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro é produto do governo, legitimamente eleito pelo povo quando se trata em regime democrático. Que tem por objetivo aprovar e atualizar as leis que compõem o nosso ordenamento jurídico e que tem aplicação no âmbito do nosso país, uma vez que cada país adota suas próprias regras. Nós estamos, nesse momento nós estamos vivendo hoje, nós estamos passando por uma lei que foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. Ou seja, estamos no meio do processo legislativo de fazer a lei que está sendo conhecida como as 10 medidas contra a corrupção. Beleza? Lá eles mexeram nessa proposta de lei, colocando algumas emendas que, segundo o Ministério Público, uma instituição permanente aqui no Brasil, isso vai esvaziar o poder de perseguir aquelas altas autoridades que cometem crimes como lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção. Estrutura da Constituição da República Federativa do Brasil. Tem um preâmbulozinho que praticamente não serve para nada. Isso é uma norma interpretativa. É algo muito bonitinho que eu vou até pular isso. A nossa Constituição, que é a lei maior que estrutura o Estado brasileiro, ela está dividida em 10 títulos. O que cai para vocês? Cai apenas o título 5º da Constituição, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Embora só caia o título 5º, ou seja, não cai o 1º ao 4º, que não vem inicialmente, o título 5º ele se remete a algumas instituições permanentes aqui no Brasil, como Congresso Nacional, como Câmara, Senado, Mesa da Câmara, que, teoricamente, quem vai estudar o título 5 já passou pelo título de 1, o título do 1º, 2º, 3º e 4º, onde se fala nessas instituições. Então eu não tenho como trabalhar com vocês o título 5º sem pelo menos dar um en passant sobre alguma dessas instituições. Beleza? Então o nosso foco aí vai ser o título 5º. Mas para isso, vamos passar nessa introdução. Aqui, ó. Opa. Da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil, esse é o nome do nosso Estado brasileiro, é um Estado soberano e, portanto, uma pessoa jurídica que coabita com os demais Estados na comunidade internacional. Para fins de governo e administração,
Nosso país é uma pessoa jurídica. Está organizado no modelo de federação. Por isso que é República Federativa do Brasil. Significa dizer que o governo, que o país é governado através de um pacto federativo, formado por pessoas jurídicas que exercem atos de governo dentro do território nacional, os chamados membros da federação. Então, a República Federativa do Brasil, ela é governada através de 4 tipos de pessoas jurídicas diferentes. Então, a República Federativa do Brasil, ela é governada pela União, é uma só. A União é uma só. É uma outra pessoa jurídica, né? Os Estados-membros ou Estados federativos, atualmente são 26 estados da federação. Municípios, são mais de 4.000 municípios e tem um Distrito Federal. Todas essas pessoas jurídicas em conjunto vão governar a República Federativa do Brasil. Gente, pacto federativo. Você vai entender como um pacto para governar a República Federativa do Brasil. Então, todos eles em conjunto governam. Agora, isso não é para ser bagunça. Isso não é bagunçado. Tá? É como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um filme. Várias pessoas em conjunto vão atuar para fazer o filme. É a mesma coisa. Toda peça de teatro, todo filme tem um protagonista. Sem dúvida, no Pacto Federativo, né, brasileiro, a União é a protagonista. Porque ela tem um papel de destaque dado pela Constituição. A Constituição fala, ó, vocês, membros do Pacto Federativo, vão governar. Mas ela diz, a União, o seu papel no governo é isso aqui. Estados-membros, o papel de governo de vocês é aquele ali. E municípios, o papel de governo de vocês é esse aqui. Então não é para ser bagunçado. Cada um faz o seu papel. E, no final, a República Federativa do Brasil está sendo governada. Para que eles venham a governar, tá, eles vão ter que exercer as chamadas funções de governo. E são 3 funções as funções de governo. Função de legislar, função de jurisdicionar e a função administrativa. Tá? Isso vai aparecer mais à frente. Então está aqui. Entre eles não há hierarquia. A União não manda nos estados, os estados não mandam no município. E ninguém manda no Distrito Federal, óbvio. Então entre eles não há hierarquia. Cada um deles recebe atribuições dentro do Pacto Federativo, dada pela Constituição, tá? Para governar. Portanto, cada um dos membros do Pacto Federativo tem um papel a desempenhar na federação. Falei com vocês que, sem dúvida, a União tem um papel de destaque. Podemos dizer que a União é a protagonista do pacto, uma vez que o seu papel de governo, além de ser exercido por todo o território nacional, é bastante abrangente, levando-se em consideração, né, o papel a ser desempenhado pelos outros membros do Pacto Federativo. Portanto, vamos usar a União como modelo e centro dos nossos estudos. Então, na hora de governar, a União exerce um papel de governo por todo o território nacional. Os Estados-membros também governam, tem o seu papel na hora de governar a República Federativa do Brasil. Só que cada Estado-membro exerce o seu papel de governo dentro do seu espaço geográfico. E o município também exerce o seu papel de governo dentro do seu espaço geográfico, que é o município. Beleza? Mas não tem esse papo de que a União manda nos estados, os estados mandam no município. Cada um atua, né, naquilo que lhe cabe. E o que lhe cabe foi dado pela Constituição. Para que eles venham a atuar, né, eles vão se desmembrar em poderes. É o que eu começo a tratar aqui. Ó. Além de federação, nosso país também é uma república. Por isso é República Federativa do Brasil. O que significa dizer que os membros da federação, estou usando como base a União, tá, brasileira, exercerão seu papel de governo através de poderes nos quais são constituídos. A União encontra-se subdividida em 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Então, olha só, qualquer pessoa, né, se desmembra em órgãos. Eu tinha falado isso aqui em cima. Qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, se desmembra em órgãos. Como pessoa física, eu sou formado por vários órgãos e vou atuar através desses meus diversos órgãos. Vamos supor que eu vou separar o meu corpo humano apenas, né, em 3 sistemas. O sistema, né, sistema nervoso, eu tenho o sistema nervoso principal, central e ramificações, principal, secundário, né, e tem as ramificações nervosas. Vou falar em sistema respiratório, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, pulmões, brônquios e bronquíolos. E o
restante dos meus órgãos vai compor um terceiro sistema. É como se eu fosse subdividido apenas em 3 sistemas. E cada sistema tem os seus órgãos, os órgãos de cada um desses sistemas. Então, eu, pessoa, atuo através dos meus diversos órgãos. Órgãos que estão dentro do meu sistema nervoso, órgãos que estão dentro do meu sistema respiratório e órgãos que estão dentro do outro sistema que eu disse que seria um só. Beleza? É o que acontece, né, com a união. Né? Por exemplo, a União, que é uma pessoa jurídica, né, que vai, junto com outras, governar a República Federativa do Brasil, ela governará através de 3 poderes no qual ela é formada. O poder legislativo é a quem coube o exercício da função de legislar, porque para governar, como eu falei, eu tenho que exercer três funções. Função de legislar, que é fazer as leis, aqueles comandos imperativos, aos quais todos terão que obedecer. Depois que as leis são feitas, aí eu passo a exercer a função administrativa, que é administrar o país com base nas leis que foram feitas. E tem a função de jurisdicionar, que é o quê? Julgar conflitos que venham a eclodir no nosso território nacional entre as pessoas. É assim que se governa, legislando, administrando e jurisdicionando. Beleza? Então, o poder legislativo ele existe dentro da União para exercer a função que cabe à União de legislar. Ele foi criado para isso. O poder judiciário da União, ele coube a função de jurisdicionar, ou seja, de julgar conflitos com base nas leis que foram feitas. E tem o poder executivo da União, a quem coube exercer a função de administrar. Né? Então, a União ela vai governar exercendo as funções de governo, mas através de seus 3 poderes. Aí, né, mais como uma brincadeira, eu separei aqui a União, né, aqui nessa bolinha. Né? Eu fiz tipo uma carinhazinha assim, vamos ver se eu consigo... a carinha aqui da União, né, mostrando que ela seria uma pessoa e seria subdividida em seus 3 poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. É a mesma pessoa, União, dividida em 3 poderes. E ela vai atuar através de órgãos, de seus órgãos do poder legislativo dela, órgãos do poder executivo dela e órgãos do seu poder judiciário. Aqui em cima, nós colocamos aqui, ó, toda pessoa, seja ela física ou jurídica, é formada por diversos órgãos. No caso da União, devemos nos referir a eles como órgãos federais. Então, os estados da federação também se subdividem em 3 poderes e vão governar dentro do estado da federação, no seu espaço geográfico, através de seus 3 poderes. Então, eu tenho órgãos do Estado, órgãos estaduais do Poder Judiciário, órgãos estaduais do Poder Legislativo do Estado da Federação e órgãos estaduais do seu Poder Judiciário. Tá? O foco é a União. Então, aqui no capítulo 2, eu estou dando uma noção para vocês aqui sobre o poder legislativo da União, porque volta e meia eu vou precisar falar em órgãos do poder legislativo. Ó, dentre os principais órgãos do poder legislativo da União, podemos destacar o Congresso Nacional. Né? Então, eu estou fazendo aqui o papel de União. O meu sistema nervoso é o meu poder legislativo. Né? Então, é como se o meu cérebro aqui, que é o principal órgão do meu sistema nervoso, fosse o Congresso Nacional. Então, podemos destacar o Congresso Nacional, que se subdivide em Câmara Federal, também chamada de Câmara dos Deputados, e Senado Federal. No Congresso Nacional são elaboradas as leis que competem, que cabem à União fazer, né? As quais têm validade por todo o território nacional, uma vez que os atos de governo da União são exercidos em todo o território nacional. Então, quando a União faz uma lei, essa lei vale em todo o território nacional. Quando um Estado da Federação faz uma lei, essa lei só se aplica naquele Estado da Federação. Tudo bem? O Congresso Nacional, né, então ele é formado por duas casas legislativas. O Congresso é a união das duas, tá? Câmara Federal e Senado Federal. Na Câmara Federal atuam os deputados federais, que são eleitos pelo povo para representar os interesses da população. Pelo menos deveria ser assim. No Senado Federal atuam os senadores, que também são eleitos pelo povo, para representar o interesse dos estados da federação dentro da Federação Brasileira.
Cada uma dessas casas do Poder Legislativo, né, federal, tem seu órgão diretivo. Então, lá, o Congresso Nacional vai eleger a chamada Mesa do Congresso Nacional. Essa Mesa do Congresso Nacional, né, nela eu tenho presidente, né, vice-presidente do Congresso Nacional, primeiro secretário, segundo secretário. Então, a Mesa do Congresso Nacional. A Câmara Federal também tem a Mesa da Câmara Federal, onde ele vai eleger o presidente da Câmara Federal. Quem é o presidente do Senado? Também é eleito pelo Senado. Todo mundo está vendo aí na mídia que o presidente do Senado é quem? Renan Calheiros. Quem é o presidente da Câmara Federal? Rodrigo Maia, não é isso? E quem é o presidente do Congresso Nacional? O presidente do Congresso Nacional o Congresso Nacional ele é presidido pelo presidente do Senado, tá? Então o presidente do Senado ele também é presidente do Congresso Nacional. Só que saibam o seguinte, quando eu falar em Congresso Nacional, eu estou falando nas duas casas. Quando eu falar só a Câmara, é só a Câmara. Quando se fala em Senado, aí é só a Casa do Senado. Em regra, o Congresso Nacional trabalha com as câmaras separadas. Como nós estamos vendo agora na lei, na medida de combate contra a corrupção aí, né? Primeiro foi votado onde? Na Câmara. Votou ali, depois vai votar onde? No Senado. Em regra, eles trabalham no sistema chamado bicameralidade, com casas separadas. Mas vai haver momentos que eu vou dizer que o Congresso Nacional estará trabalhando em sessão unicameral. O que é sessão unicameral? Boto todo mundo junto, os membros do Senado e da Câmara, boto todo mundo junto e eles vão deliberar junto, em conjunto, como se fosse sendo uma única casa. Só a fins de ilustração, são 513 deputados hoje, né, na Câmara dos Deputados. E no Senado são 81 senadores. Então está aqui, na Câmara Federal, já lemos isso aqui, né? Já vimos cada uma das casas, diga. No Congresso Nacional, você vai encontrar, né, a Câmara e o Senado. Vamos dar um exemplozinho aqui, né, às vezes é mais fácil visualizar. Volta e meia você vê essa fotozinha aqui. Ó. 2 prédios aqui. Aí você vê, né, o côncavo e o convexo. Bonito isso, né? Isso aqui foi feito, né, na época que isso foi construído, foi para mostrar que a Câmara e o Senado são as duas casas legislativas que compõem o Senado, o Congresso Nacional. Né? Ó, na verdade, os edifícios são do mesmo tamanho, né? A simetria é praticamente perfeita, né? Para dizer que são duas casas que têm o quê? A mesma força no Congresso Nacional. Tá bom? Foi? Então esse é o Congresso Nacional, né? Composto de Câmara e Senado. Cada uma das casas legislativas vai eleger dentre seus membros aquele que compõe o órgão diretivo. Portanto, encontraremos presidente do Congresso Nacional, que é quem? O Renan Calheiros, que é o meu presidente do Senado. O Congresso Nacional, quando está em sessão unicameral, lembra, todo mundo junto, ele é presidido pelo presidente do Senado. Só vai ter, você falou que quando o Congresso Nacional ele está junto, ele é presidido pelo presidente do Supremo. Você falou Supremo, né? Isso que ela falou é uma verdade, mas ocorre somente num caso. Tá? O Congresso Nacional ele é presidido pelo presidente do Senado, que aí terá o nome de presidente presidente do Congresso Nacional. Agora, o Senado da República, o Senado Federal, ele é presidido por um senador que foi eleito presidente. Só vai haver um caso que o Senado não será presidido pelo presidente do Senado, que é quando estiver julgando o presidente da República por crime de responsabilidade. Que aí o presidente do Senado, a presidência do Senado, ela é exercida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse é o único caso. Só que a gente nem vai entrar muito nessas minúcias, já começa a não interessar muito para o curso de vocês, tá bom? Então, presidente do Congresso, mesa do Congresso Nacional, mesa da Câmara, mesa do Senado. Então, respectivamente, presidente do Congresso, presidente do Senado e presidente da Câmara. Observe que o presidente do Senado Federal é também o presidente do Congresso Nacional. Em regra, estas casas atuam no regime de bicameralidade, mas há momentos que atuam em unicameralidade.
Gente, a gente diz que o Congresso Nacional ele atua na chamada sessão legislativa. Né? A sessão legislativa ela vai do dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, até o dia 22 de dezembro. Esse é o período da sessão legislativa. Né? 2 de fevereiro até 22 de dezembro. Só que tem, depois do dia 22 de dezembro, eu entro no chamado recesso parlamentar, onde o Congresso Nacional não atua. Tá? Só que essa sessão legislativa ela é composta de duas partes. Tá? Existe a primeira parte da sessão legislativa, né? Aí o Congresso Nacional entra em recesso por 15 dias, como se fosse tipo umas férias escolares. São 15 dias, já foi um mês. Tá? E depois, né, passa esses 15 dias, o Congresso Nacional volta para a segunda parte da sessão legislativa. Mas a sessão legislativa é uma coisa só que tem a primeira parte e tem a segunda parte. Ok? Então, o Congresso ele atua dentro da ação legislativa. No recesso é como se estivessem de férias. Mas nós vamos ver que quando o Congresso Nacional está em recesso, ele pode ser convocado. Isso se chama o quê? Convocação extraordinária. São algumas situações que isso pode ocorrer, onde o presidente do Congresso Nacional pode convocar o Congresso, né, em sessão extraordinária para deliberar sobre alguns assuntos. Pois não. Então, a sessão legislativa é um período, né, composto de primeira parte e segunda parte. Agora, quando se instaura o início da sessão legislativa do dia, ela não tem hora para acabar. Beleza? Não, a sessão extraordinária, eu vou dizer que ela ocorre quando o Congresso está no período de recesso. E ele é chamado para deliberar. Né? Volta que o negócio é sério, temos que deliberar sobre algumas situações. Então, interrompemos as suas férias escolares aí, digamos assim, né? Volta. Tá? Deliberou sobre o assunto que foi chamado, em regra eles vão retornar. Vamos ver que em algumas situações não. Né? Tudo bem? Agora, iniciada a sessão do dia, ela não tem hora para acabar. Algumas sessões, foi o caso na Câmara dos Deputados ou Câmara Federal, quando foi deliberar sobre autorizava ou não o processo contra a presidente da República, começou, eu acho que foi às 6 horas da... Não foi 6 horas não, começou às 11 horas da manhã, virou no outro dia. Acabou às 6 horas da manhã do dia seguinte. Beleza? Foi? 6h33 para ser mais exato, como a minha amiga está dizendo aqui. Fala, doutor. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Eu vou até repetir depois a sua pergunta. Uhum. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Para o Senado votar alguma coisa, ou para a Câmara votar alguma coisa, tem que ter um número mínimo de deputados ou de senadores presentes. Então ele vai lá e ele registra a presença dele. Beleza? Mas ele não é obrigado a ficar na sala o tempo todo ali. Ele pode se ausentar e depois votar na hora, né, começar a votação. Mas ele registrou a presença dele. Pode não estar de corpo presente. Mas ele diz, ó, eu estou presente porque eu vou votar. Beleza? Vai monitorando para ir lá votar. Isso mesmo. Bom. Oi? Não, no militarismo, como assim? Ela me pergunta se o Congresso Nacional também trabalhava assim durante o período militar, né? Gente, durante a chamada ditadura militar, né, foi a Revolução de 64, né, o Congresso Nacional também funcionou. Só que, né, ele funcionava um pouco diferente, entendeu? Onde, claro que, né, muitos deputados e senadores ali, né, por conta do regime militar, e muitos eram até adeptos ao regime militar, né, já tinham posições fechadas com o atual governo e regime militar. Tá? Mas ali é aquela questão, né? Trata-se de uma questão de ideologia, não é isso? Cada um
deles vai votar conforme acha que deve votar. Em regra, a gente espera que se eles forem eleitos pelo povo, eles vão defender o quê? Os interesses do povo. Por isso nós temos que eleger bem deputados e senadores, isso não é brincadeira. Porque você tá dando uma carta, né? Uma carta, um mandato para alguém que vai te representar na hora de fazer as leis do país. Tá bom? E o que nós podemos fazer em troca disso é o quê? Reeleger, e se achar que ele não está nos representando conforme nossos interesses, a gente já não vota mais nele. Ou seja, ele não é reeleito. Aí por isso nós temos que ficar antenado nisso. Tá bom? Então, dúvidas sobre essas casas que compõem o Poder Legislativo Federal? Congresso Nacional, Câmara Federal ou Câmara dos Deputados e Senado Federal. Eu tenho, portanto, o quê? A mesa do Congresso Nacional, a mesa do Senado e a mesa da Câmara Federal. Cada uma dessas casas terá o seu respectivo presidente. Eu vou precisar falar nisso aqui depois. Tá? Vamos lá. Poder Judiciário, sendo mais breve em relação ao Poder Judiciário. Ó, o Poder Judiciário Federal ele é composto de vários órgãos, vários. O Poder Judiciário aqui em mim vai fazer como se fosse o meu sistema respiratório. Né? Vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, pulmões e bronquíolos. Tá? Ó, Poder Legislativo em mim, né? Eu estou fazendo papel de união. O Poder Legislativo em mim é o sistema nervoso, o Poder Judiciário está sendo o meu sistema respiratório. Tá? Então, dentre os principais órgãos do Poder Judiciário da União, podemos destacar o Supremo Tribunal Federal, onde atualmente, né, nós vemos como presidente do Supremo Tribunal Federal a ministra Carmen Lúcia. Ele é composto de 11 ministros, né, os ministros do Supremo, são indicados pelo presidente da República, mediante prévia aprovação pelo Senado. O presidente indica quem ele quer ver como ministro do Senado, como ministro do STF. Aí essa indicação vai para o Senado faz a chamada sabatina, que é o quê? Perguntas, levanta a vida do cara, tá? E vai dizer se, né? Vai votar se aceita ele como presidente como membro do ministro do STF. Se aceitar, o presidente vai lá e nomeia o ministro do STF. Se não aceitar, aí não foi aceito, o presidente vai ter que indicar outro. Tá? Então, ministros indicados pelo presidente da República mediante prévia aprovação do Senado, o qual tem sede em Brasília e jurisdição por todo o território nacional. O STF tem o papel de Corte Constitucional. Vamos explicar um pouquinho isso. As decisões do Supremo Tribunal Federal, elas valem todo o território nacional. Por isso a gente diz que tem, né, jurisdição por todo o território nacional. Poder de julgar, e as decisões dele valem por todo o território nacional. Né? Ele fica sediado em Brasília, onde fica, né, a sua sede, e ele tem o papel de Corte Constitucional. O que significa isso? O Supremo Tribunal Federal, ele que vai dar a última posição, né? Ele vai dar a última interpretação sobre a aplicação da Constituição. Então, muitas vezes, né, a gente vai questionar se uma lei infraconstitucional, uma lei que está abaixo da Constituição, afronta ou não afronta a Constituição. Em tese, gente, isso não deveria existir. Em tese, né, o Congresso Nacional não deveria fazer leis que afrontem a Constituição. Mas às vezes os caras fazem. Mas a questão é, será que essa lei afronta ou não afronta a Constituição? Quem é chamado a fazer o chamado controle da constitucionalidade, já que a Constituição é a lei maior? Muitas vezes o Supremo é chamado diretamente. Né? Aí o Supremo vai dizer, essa lei afronta a Constituição neste artigo, neste inciso, neste parágrafo. Declara muitas vezes apenas um artigo, um parágrafo ou uma linha de uma lei inconstitucional. Significa que ali não vai ter mais aplicação. E o restante da lei, ele diz, o restante da lei é constitucional. E às vezes o Supremo declara até uma lei toda inconstitucional. Tudo bem? Mas no final, já que são 11 membros, né, eles vão votar, cada um vai votar. No final, a decisão é por maioria. Tá bom?